aí, terceiro ano, bem-vindos a mais uma aula aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre gráfico de barras. Gráfico de barras. Então, outro gráfico também utilizado para representar dados quantitativos é o gráfico de barras. Nesse tipo de representação, as barras, que podem ser verticais ou horizontais, são construídas em escalas aos dados apresentados. Esse tipo de gráfico é empregado principalmente quando os dados são pontuais, como no caso do gráfico de dispersão que a gente viu na aula passada. Mas se quer privilegiar a visualização dessa grandeza, que é tudo aquilo que pode ser medido. De outro modo, podemos dizer que nesse gráfico os dados são apresentados de maneira que não haja impressão de continuidade. Neles são representados variáveis discretas, que é o quê? É o valor constituído por unidades inteiras. Os gráficos de barras verticais, popularmente conhecido como gráfico de colunas, são alguns exemplos aí, tá? Nós temos o gráfico com gastos com os Jogos Olímpicos de 2016, a evolução de vendas do comércio elétrico de São Paulo, maiores ferroviárias do mundo em quilômetros de trilho. Nos três gráficos é possível perceber claramente a descontinuidade dos dados. No gráfico 1 e 2, os dados são referentes a itens totalmente distintos. E no gráfico 2 não há continuidade do tempo, os dados são pontuais, referente ao segundo trimestre de cada ano. O gráfico de barras horizontais é mais empregado quando se quer comparar frequências com a rápida visualização de dados, criando um tipo de ranking. A gente consegue ver ranking, né, no gráfico aí de barras horizontais. ênfases e distorções. Lembre-se de que gráficos são recursos visuais empregados para uma assimilação mais rápida de dados. Assim, devemos ficar atentos a recursos que podem ser empregados para evidenciar melhor algumas informações. Por exemplo, veja ao lado outro modo de representar o gráfico mostrado anteriormente. Veja que os dados são os mesmos e as colunas continuam proporcionais, mas elas tiveram sua largura diminuída. O comprimento foi levemente aumentado, proporcionalmente, obviamente, e ainda foram somados os gastos com obras, usando fonte maior para esse resultado. Uma boa ênfase para quem queira destacar, né, esse quesito. O mesmo pode ser, né, utilizado em outros tipos de gráfico, como de linhas, mudando-se a escala do eixo vertical a fim de evidenciar altas e baixas. Então nós temos aí, né, ênfases ou distorções. E o que seria histograma? Histograma é o gráfico caracterizado pela existência de classes de categoria no eixo horizontal. A contagem de casos ou ocorrências indicada no eixo vertical é chamada de frequência. Por isso esse tipo de gráfico também é chamado de gráfico de distribuição de frequências. Olha aqui, a contagem de casos mostrado no eixo vertical refere-se ao dado apresentado no eixo horizontal, que divide os dados coletados em diversas categorias. A seguir temos um exemplo, distribuição de médias do primeiro ano. Então nós temos aqui a frequência, né, de quantas vezes acontece, e a nota. 0 a 20 tem uma frequência de 4, 2,1 a 4 uma frequência de 8, 6,1 a 8 uma frequência de 30. O eixo vertical representa uma contagem, que é a medida em número de alunos. Já o eixo horizontal divide a turma, primeiro ano A, em categorias de notas. A leitura desse gráfico é feita por colunas. Da primeira barra, obtém-se que 4 alunos alcançaram nota de 0 a 2 pontos. Na segunda barra, obtém-se que 8 alunos alcançaram uma nota de 2,1 a 4 e assim sucessivamente. Espero que vocês tenham entendido. Nos vemos na nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.